Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Voz Terapia, iniciando a segunda temporada, sendo que a primeira foi só comigo falando bastante. Usei algumas analogias para você entender algumas coisas que acontecem na sua vida, ou então que já aconteceram. Só que eu cansei de falar sozinho, cansei do meu caminho solitário. E aí eu resolvi fazer uma segunda temporada com pessoas, com convidados aqui. E dessa vez a pessoa que está abrindo o podcast é a Gislaine, que é assistente social, é a minha amiga, minha madrinha de casamento, minha comadre, é a amiga das viagens, do rolê. Mas eu já conheço a Gislaine, então ela vai se apresentar, vai falar um pouquinho dela para vocês, para que a gente possa continuar esse podcast que vai ser top. Obrigada, Davi, pelo convite. Bom, oi pessoal, eu sou a Gislaine, podem me chamar de Gi. Sou assistente social, tenho 24 anos, sou formada desde 2018 e hoje eu vim aqui contar um pouquinho aí no podcast sobre a minha profissão, um pouquinho das minhas experiências, né? Quanto que a psicologia e o serviço social andam juntos, então a gente tem muito essa troca, né, Davi? Sim. Diariamente. A gente se conversa muito no sentido da profissão e isso é muito bacana. E hoje a gente veio aqui abrir um pouquinho aí das experiências. Eu atuo hoje na área da saúde e também aí na garantia de direitos e inserção de jovens no mercado de trabalho. E eu vou contar um pouquinho aí sobre a minha experiência. Recentemente, né, atuando aí na linha de frente em relação à pandemia, as questões do Covid e da saúde em geral. E é isso. Muito bem, muito bom. Você viu? Show de bola. Bom, antes de mais nada, já que você falou um pouco de você, você já explicou um pouquinho como funciona, a gente vai entrar nesse assunto, vai entrar na questão de Covid, vai entrar na questão do hospital de campanha, já tô dando spoiler pra você. Mas eu também quero saber como foi pra você escolher a faculdade de serviço social, como foi pra você querer fazer essa faculdade, não entendendo errado, mas poucas pessoas escolhem essa profissão. E eu acho que poucas pessoas escolhem porque é treta. O negócio é punk, né? Então o pessoal foge disso. Mas por que você escolheu? De onde veio essa vontade? De onde veio a pulsão de vida pela assistência social? Bom, na verdade, na adolescência eu já sabia o que eu queria, né? Eu tive um contato com uma assistente social em uma instituição que presta um serviço muito parecido com o que eu tenho com os jovens, né? E foi algo muito impactante, eu marquei aquela assistente social e tive ela como referência. Mas, enfim, fui pro ensino médio, né? E aí entrou aquela pressão, né? Do que escolher, que faculdade ir, enfim. E aí eu tive apoio e sugestão de pessoas muito próximas que falavam, olha, teu perfil, você parece muito com essa profissão, por que você não vai pra esse lado? Eu sempre fiquei ali meio com a psicologia, com o RH e com o serviço social. Mas o serviço social me chamou a atenção por algumas características. Primeiro, é uma profissão que ela é muito resolutiva, né? Então a gente lidar ali muito com resolver problemas, que é os BOs da vida e da vida dos outros. Dos outros, né? Nem a nossa, dos não outros. Não é nem a nossa. E também porque não tem matemática. A escolha dela... a sua escolha foi a minha escolha. Porque eu também não gosto de matemática. Eu falei, qual matéria tem menos matemática? Aí eu falei, psicologia. Mas aí eu descobri que tinha... Qual é o nome da criança lá? Estatística. Aí meu professor ainda foi um angolano, eu acho, um ganês, eu não lembro, e eu não entendia nada. Nossa, foi o caos. A pior matéria da minha vida, tentando fugir da matemática, e ainda encontrei um professor africano que falava muito mal português, foi o caos. Na verdade, no serviço social até tem matemática, até porque a gente lidar também com algumas questões de território, enfim, e aí a gente estudava mais a parte de estatística também, economia. Tinha, mas assim, foi muito rápido, eu nem me lembro, assim. Sim. Então foi uma das escolhas, assim, a gente até na sala, a gente falava muito sobre isso. A gente escolheu o serviço social porque não tinha matemática e realmente não tem. Tem algumas matérias, assim, mas é coisas bem, bem básicas que dá pra dar uma enrolada. Nós somos o time humanas, né? Quem é de humanas, com certeza, você que fez faculdade de humanas, você fugiu por conta da matemática. Não vai falar que não, que você está mentindo para você mesmo. Tá negando a realidade. É a nossa vida. Fugir da matemática. Às vezes eu pego uma continha aí, eu fico, vixe, quanto que é isso aqui? Aí eu falo, já sou de humanas, é a minha desculpa.
Sou de humanas. E Excel, essas coisas assim, pra mim também não gosto. Mas enfim, foi nesse lugar, assim. Na adolescência eu tive pessoas que eram referência pra mim. Eu tive um contato com uma pessoa que marcou a minha adolescência e eu comecei a me identificar em questão de características minhas mesmo. Então eu sou uma pessoa resolutiva, que eu gosto de resolver as coisas. Então eu fui buscando por isso. Então na escola eu já sabia o que eu queria, eu saí do ensino médio já ciente, com todas as certezas de que eu queria ir para o serviço social. Então foi uma escolha que eu tive por questão de experiências mesmo na adolescência. Muito bem. Poxa vida, legal. Me conta, né? Você falou um pouquinho da questão da linha de frente e tudo mais, todo o percalço que foi nessa pandemia de 2020. E aí eu sei, porque nós somos amigos, óbvio, que você fez o processo seletivo para entrar lá no Hospital de Campanha de Santo André, para lidar com o pessoal. E eu não acho, não sei, né? Na minha cabeça não foi uma escolha fácil. Por quê? Porque você tava lá e ninguém queria estar lá, né? Por exemplo, um monte de gente, eu mesmo, cogitei fazer, fiquei com medo, falei, mano, vou pegar Covid, não vou não. Mas você foi lá, teve coragem e fez. Como foi pra você todo esse processo seletivo? Se você ficou ansiosa, se você não ficou? Como foi pra você dentro lá do hospital de campanha? Me explica um pouquinho. Bom, na verdade, nessa época, eu já tinha. Quando eu me formei, eu fiquei uns 6 meses mais ou menos para entrar na área. E aí eu entrei como articuladora social em uma instituição do terceiro setor. E aí eu fiquei um ano lá, que foi o ano de 2019. E 2020 veio a pandemia, que seria meu segundo ano na instituição. E aí, quando estourou a questão do Covid, né, que fechou tudo, que as empresas pararam, por ser uma instituição do terceiro setor, as verbas, né, acabaram caindo. Então, eles não tinham condição de manter os funcionários todos ali ativos trabalhando nos projetos. E aí, eu lembro que foi mais ou menos no mês de maio, eles suspenderam os nossos contratos, nós já estávamos em home office e a gente ficou com o contrato suspenso. Um pouquinho antes, eu estava num processo, assim, de identificação minha mesmo, uma questão de identidade minha, de buscar qual era o meu propósito, assim, dentro da minha profissão, enfim, visão de crescimento mesmo. E aí, na verdade, eu não participei de um processo seletivo para entrar no hospital de campanha. Eu fui convocada pela instituição, né, pela empresa. Eu não fiz processo. E um pouquinho antes, assim, de estourar a pandemia, eu tinha enviado um currículo, mas sem expectativa, assim, mandei porque eu falei, vou mandar. Vai que, né? Eu acho que aqui na instituição talvez pode ser que não esteja nada muito certo, embora eu gostasse muito do trabalho lá, eu sofri muito também pra me desligar. Foi um processo que eu precisava me garantir também, né? A gente não sabia o que ia acontecer no outro dia. E aí, quando eu cheguei, eu recebi um e-mail à noite, assim, era uma sexta-feira e tinha que enviar os documentos na segunda. Tinha que ir com os documentos. E eu cheguei lá na empresa e quando tinha muita gente, eu falei, ai meu Deus, processo seletivo. Só que eu ainda tava meio que vinculada na instituição, na outra onde eu trabalhava. E aí quando eu vi aquele monte de gente, eu falei, meu Deus, é entrevista. Aí a gente já começa a ficar nervoso, né? Falar, ai, vou ter que fazer por um processo seletivo. Porque é um processo desgastante também, né? Você tem que ali se expor, tem que, enfim, conquistar aquela vaga. E aí eu cheguei no RH e falei assim, olha, eu vim aqui trazer os documentos, eu acho que eu vou fazer uma entrevista. Aí a moça falou, não, tá aqui a cartinha pra você abrir sua conta no banco. E era pra começar no hospital de campanha aqui de Santo André. E eu fiquei, como assim, né? Conta no banco já? Já? E a moça falou, sim, você foi em caráter de convocação, então você não vai participar de processo seletivo, você, se entregar os documentos e tiver tudo certo, você já inicia na próxima semana, que foi na primeira semana de junho. E aí eu lembro que eu saí da fundação, assim, meio desnorteada, assim, buscando entender o que era aquilo tudo, porque eu falei, meu Deus, agora eu vou ter que ir. Né? E eu fiquei imaginando como que seria estar nesse contexto, enfim, e eu não me lembro, assim, eu não consigo uma palavra pra descrever aquele momento, mas na hora que a moça entregou ali meu contrato assinado, e eu falei, meu Deus, vou ter que ir pro Covid. Era uma sensação de medo e também uma vontade de lutar
por algo, sabe? Pela humanidade, enfim. É quase um alistamento pra guerra, né? Porque o pessoal até chamava disso, né? Era uma guerra contra a Covid. Aí chamava o pessoal da linha de frente de soldados, tal, etc. Acho que o sentimento é que a gente nunca passou por uma guerra civil. Mas acho que é o mesmo sentimento daquele pessoal que foi pra guerra lá, sei lá, na Segunda Guerra Mundial, o pessoal do Vietnã, que eles foram por um sentimento, tipo, medo e, tipo, querer lutar pelo país, entre aspas, ou seja, lutar pela vida no nosso caso, né? Lutar pelas pessoas e pela nossa vida. Acho que foi Sim. mais ou menos isso, né? Foi um misto de tudo isso, assim. Eu queria estar nesse lugar, eu queria viver essa experiência nova, sabe? E eu não tinha uma perspectiva de que eu ia viver tudo que eu vivi, mas eu fui. Então, assim, eu falei, se vai dar certo, não, se é isso que eu tô pensando mesmo ou não, só vou saber se eu tiver lá, É. né? Então, eu fui, aí, na mesma semana, entraram em contato comigo da instituição que eu já tinha o vínculo pra trabalhar também. E aí, eu fiquei prestando serviço pra instituição e ia pro hospital à tarde, né? À tarde e à noite. E foi eu lembro muito bem, assim, que quando eu entrei no ginásio, porque o hospital de campanha aqui de Santo André, a unidade onde eu trabalhei, onde eu atuei, era um ginásio, né? É um ginásio. E quando eu subi, assim, né, eles levaram a gente pra ver o hospital, e era uma arquibancada. E tava todas as assistentes sociais, psicólogos também, que a gente formou a mesma equipe. E quando eu olhei, assim, aquilo... Fui lá, foi no último banquinho lá em cima da arquibancada, que eu olhei, eu fiz, meu Deus... Foi uma sensação, assim, de estamos numa guerra. E eu tô aqui. Você ficou com medo de pegar Covid? Eu nunca tive medo de pegar Covid. Porque todo mundo ficou com medo, né? Todo mundo tava em choque. E aí imagina, você estando lá, tinha gente que nem tava nem perto da Covid. Aí você estava, tipo assim, aqui é onde tem Covid, galera. É tipo Sim. isso. Você não ficou com medo? Era uma área de risco, de exposição. Eu nunca tive medo de pegar Covid, sabe? Aquele medo, assim. Eu não sei. Eu tinha um sentimento de que eu tava ali por outra pessoa. Então, isso não me impedia, sabe? De estar lá. É lógico que meus cuidados redobraram, até porque eu vinha pra casa, né? E eu tinha contato com outras pessoas. E isso pra mim pesou muito. No começo, assim, era muito ruim. A gente chegava em casa já tirando a roupa, o sapato, naquela neura, sabe? Mas eu nunca tive medo de estar lá. Nunca tive. O medo que eu digo é da gente não saber o que poderia acontecer, sabe? Sim. Mas medo de pegar Covid em si, não. Nunca tive. Mas peguei. Mas peguei e não foi no hospital de campanha. Ok. Foi depois que a gente finalizou, que fechou o hospital de campanha. Eu acho que deu umas 2 semanas, eu peguei Covid. Mas assim ficou de boa, né? Fiquei. Pra quem não sabe, o hospital de campanha aqui em Santo André, acho que o Del Antônio foi o principal, né? Sim. Aqui tiveram 2. Tiveram 3. 3, isso. Foi o do Del Antônia. Em frente ao Del Antônia tem um estádio de futebol Bruno José Daniel. E tem o da Fundação. O da Universidade da Federal. Fundação não. Da Federal da ABC. E o Del Antônia foi referência, né? Na verdade, eram a mesma equipe, né? Então, foi a mesma gestão. Certo. As equipes, elas se concentravam no Del Antônia no começo. E depois a gente foi se dividindo pelas unidades. Então, assim, o Del Antônia, ele era o lugar que chegava todo mundo, que fazia admissão, os exames de tomografia, enfim, que a gente falava que era o primeiro, o núcleo. Mas a gente tinha os outros hospitais que funcionavam da mesma forma, na mesma humanização. Então, assim, a gente considera, quando a gente fala hospital de campanha, a gente considera os 3. Assim, porque os 3 fizeram parte dessa história. Sim. E por que eu tô falando isso? Porque um monte de jornal, um monte de revista entendeu que o hospital de campanha, no geral, os 3, era referência no Brasil. Então a gente tava bem, né? Se a gente tava em Santo André, gente. Santo André. Tava bem, né? Um dos pontos que chamaram a atenção nesse sentido foi a questão da humanização mesmo, né? Assim que um paciente internava, o Serviço Social e Psicologia tinha um trabalho muito importante. A gente entrava em contato com a família, então a gente acolhia aquela família, a gente falava, olha, calma,
tá tudo sob controle. Às vezes não tava tudo sob controle, mas a gente acolhia aquela família dando a expectativa de melhora, de esperança. Sim. Então, a humanização fez muita diferença nesse processo, nessa experiência também. Então, a psicologia fazia as chamadas de vídeo, porque não podia ter visita. Então, as psicólogas, os psicólogos, a equipe, elas, todos os dias, a família tinha acesso à chamada de vídeo. Isso é legal. Pelo tablet com os pacientes, assim, né? Então, a família não tava lá, mas a gente dava um jeito de alcançar, que essa família tivesse acesso a esse paciente, né? Imagina, em 15 dias internados, 7 dias internados, e não ter esse contato, fazia também psicologicamente, né, a questão emocional do paciente. Então, a gente trabalhou muito na linha da humanização, né, o acolhimento, o atendimento. Às vezes a família chegava lá muito alterada, muito nervosa, em negação, né, e aí a gente ali na linha de frente, né, o psicossocial teve um trabalho fundamental que era calma, vai ficar tudo bem. A famosa né? empatia, né? Mas Sim. eu imagino, porque olha só, imagina. Você entra no hospital e naquele começo ninguém sabia como tratar direito. Era tipo remédio pra gripe e tal, alguns remédios assim, do tipo, medicamentos desse sentido. E não tinha necessariamente o tratamento. Depois veio a vacina. Então pensa você, no comecinho da pandemia, você pegar Covid, uma doença que tava matando geral, e você não saber o que acontece. Nessa hora tinha que vir a empatia de vocês, né, do psicossocial ali, trabalhar com não somente com o paciente, mas com os familiares, que eu acho que era o que mais ficava aflito, porque às vezes o paciente estava até tão doente, coitado, que não precisa nem falar nada, estava tão consciente do que estava acontecendo. Mas para lidar com a família, né, acho que esse papel que fez muita diferença. Sim, fez. Eu lembro que, assim, às vezes nas altas, né, a família, a gente conseguia reconhecer alguns familiares e a gratidão mesmo, né, de falar, nossa, vocês me acolheram e realmente ficou tudo bem. A gente sabe que teve casos, assim, que não foram da forma como a gente imaginava em relação a percas, né, nós tivemos muitas percas, mas eu acho que o maior desafio dentro desse processo todo era lidar com o desconhecido. Então, a gente saía de casa, a gente não sabia o que ia acontecer naquele dia. Exato. Assim, não sabia. Às vezes eram dias de muitas altas, às vezes eram dias de muitos óbitos, às vezes eram dias de muitas internações e intercorrências dentro disso. Era um hospital dentro de um ginásio, dentro de um estádio, dentro de uma faculdade. Então, a estrutura não era uma estrutura de hospital Não. em si, mas a gente tinha ali todo um suporte na medida do que a gente tinha, porque Sim. foi tudo muito de emergência, né? E até que foi uma estrutura muito boa. Mas acho que o maior desafio, assim, era lidar com o desconhecido. A gente não sabia o que ia acontecer, não tinha... Todo dia era um dia novo. Todo dia. Eu Literalmente. sempre uso a fala, né? Um dia de cada vez, e eu uso isso pra minha vida, porque marcou a minha vida, né? Essa experiência, que é um dia de cada vez. Sim. Então, você chega... eu lembro que a gente chegava... se paramentava e tinha que usar N95, touca, a roupa verde, e não podia, o sapato tinha que ser totalmente fechado, você tinha que tomar muito cuidado, e a gente chegava, respirava, depois, era meio que assim, a gente chegava, respirava, e depois a gente chegava, entende? Depois Sim. a gente assumia. Respira e não pira. Porque era muito intenso mesmo, estar lá era muito intenso. Sim. E como foi pra você? Porque a gente teve recorde de mortes, teve um caos rolando todo. E eu imagino que um ambiente cheio de mortes, né, um ambiente enlutado, deve ser muito complicado. Como é que era pra você estar nesse ambiente, estar com essas pessoas? Tipo assim, você viu um cara hoje de manhã, aí você sabe no outro no dia. outro dia, ou então na outra hora que ele veio a falecer. Como é que era pra Gislaine, assistente social, trabalhar com essa parte do luto, vivenciar todo esse luto? Eu não imagino que seja fácil. Não foi. Eu acho que a gente passou. Eu digo por mim, assim, numa questão de muitas lições, né? Era muito difícil. Às vezes, a gente teve situações, assim, de pacientes chegarem em 3 horas falecer e eu não tinha nem conseguido acolher a família pra avisar que tinha internado. Caramba. E assim,
foram muitos casos, né? Eu tenho, claro que tiveram uns que me marcaram muito mais, principalmente de pessoas muito novas, jovens, mulheres que eram mães e às vezes internava a família inteira e aí um falecia numa baia e o outro tava do lado e não sabia. Então, assim, vivenciar aquilo, como eu disse, né? Acho que a intensidade, ela me protegeu em alguns momentos. Porque eu era intensa e eu tinha que estar ali por alguém. E sempre quando acontecia um óbito, a equipe médica, a enfermagem sinalizava o serviço social, nós sinalizávamos a psicologia e aí o serviço social já ficava ali com a psicologia para quando a família chegasse. E geralmente, assim, a maioria das vezes, é o serviço social que ligava pra família comparecer no ginásio. Então era você que trazia a notícia da morte. Sim, não. Não? Não. Eu ligava, né, e falava pedindo pra comparecer no hospital. Mas era você já mensageira, já sabia que deu Não, ruim. eu já sabia. E aí esse era o sentimento, porque a família falava aconteceu alguma coisa, e Não aí pode eu falar. falo, olha, só pessoalmente, a equipe médica quer conversar com você. A gente não pode, em momento algum, serviço social, psicólogo, a gente não pode dar a notícia do óbito, né? Sim. Lógico, a família já ficava meio tensa. Já E ali a imaginava, já gente se prepara, né? a gente tinha que ser muito firme. A gente tem, né, que ser muito firme nessas situações pra entender que é um acolhimento, até que, olhando assim pra nós profissionais, muito bom, no sentido é importante ter alguém ali pra acolher aquela família naquela hora. Acolher Sim. uma pessoa que recebe uma notícia que perdeu o amor da vida. Então é importante, é um acolhimento importante. Mas entender que aquela dor ali, naquele momento, não é minha, é do outro. Sim. Então, isso me protegeu. A intensidade das coisas me protegeu. E lógico que tinha muitos dias que, às vezes, acontecia 2 óbitos, 3 óbitos, 4, 5 Qual foi o no recorde? dia. Assim que você lembra. Ai, assim, não sei o recorde do número, enfim, mas eu sei, assim, eu lembro de dias, assim, de 6, 7 óbitos no dia, que foi, se eu não me engano, na segunda onda que teve no começo do ano. No começo do ano, se eu não me Desse engano. ano? Teve a segunda onda. Teve uma segunda onda. E aí, a gente... Eu lembro que eu saí às 10, e eu saí, a gente parava no carro na frente, eu saía no portão, tinha família chegando pra receber notícia. E assim, era muito doloroso, porque eu ia pra casa sabendo que aquela família ia passar por um processo de sofrimento naquele momento. Então, mas é isso. Acho que a intensidade de tudo, como acontecia, era muito... Me protegeu nesse tempo, sabe? Sim. E eu não deixava de sentir. Mas naquele momento, eu não sei, assim, naquele momento aquilo não é meu, Sim. não pertence a mim. É legal que você fala de empatia, tipo, tem toda a questão da abordagem, do acolhimento e tudo mais, mas ao mesmo tempo você fala que aquela dor do outro não é minha. Para o pessoal entender, né, para vocês entenderem, galera, que é o seguinte, você pode ter empatia por um monte de pessoa, você pode se importar com a pessoa, porque empatia é o quê? Tentar sentir a dor do outro. Mas o que você não pode é entender que aquela dor do outro é sua. E nosso papel é muito disso. Por exemplo, às vezes eu tô lá atendendo alguém e a pessoa tá com a dor dela. Davi, então você não liga? Com certeza eu ligo. Tô empático com a pessoa, tô ali, tô com ela aí. Os pacientes sabem, eu tô com eles ali. Só que eu tenho que entender que aquilo não é meu. Porque se eu me envolvo naquilo, eu não consigo ajudar o paciente. E é a mesma coisa com você. Sim. Porque quando você recebe o paciente, ou o paciente, né, ou até uma família, você tem que conseguir separar, senão você não consegue exercer esse papel que foi demandado naquele local. Aí você não consegue servir pra ninguém. Então, sim, é empatia, mas ao mesmo tempo entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Assim, tinham casos que mexiam muito com a gente, assim, casos de, como eu falei, né, pessoas muito novas, idosos também, enfim, óbito, de modo geral, não é bom, né, porque é o amor da vida de alguém, né, o pai, a mãe, enfim. E quando, às vezes, era tão intenso aquele momento que, às vezes, a família ia embora e os profissionais também sentiam. Então, a gente procurava se politizar, sabe? Parar depois e tomar uma água, dar uma respirada, né? E partir pro outro lado do trabalho. Então, por muitas vezes, pra não absorver 100%,
como você disse, né, a gente não deixa de sentir, às vezes a família ia embora e a gente se juntava e sofria por aquilo, por aquele acontecimento. O sentimento do óbito, pra mim, que eu vi muito. Eu vi muito óbito, né? E às vezes a pessoa tá ali bem, aquilo que você falou. Às vezes a pessoa tava bem e, de repente, não tava mais. Não existia mais. Sim. E aí, eu buscava, assim, essa pausa, sabe? Parar, respirar e tentar não absorver tanto. Respire e não pire. É um Pra mantra. mim, e era isso, assim. Era um processo para os profissionais de saúde também. Eu sentia, quando eu via, um sentimento de impotência, sabe? De, nossa, não podemos fazer nada, né? Sim. E, de fato, nós, psicólogos e assistentes sociais, realmente não podemos, né? Isso compete à equipe médica e enfermagem. Mas vem um sentimento de impotência, né? De perdi. Sim. E então, quem dava notícia era o médico. Você Sim, só avisava, a chamava. família. Isso, a gente acolhia a família, mas sempre, sempre médico que dá notícia, né? O médico explica o quadro clínico e dá notícia. E aí ele sai de cena e entra o Aí psicossocial de novo. Olha que engraçado, né? Assim, eu entendo que essa é a regra de hospital, etc. Mas aí o cara vai lá, traz a notícia, que é a obrigação dele, mas aí o BO fica com vocês, né? Tipo, Tinham famílias que não aceitavam a questão, né, do óbito, claro. porque dentro de um processo de luto, cada um reage de um jeito, né, e... Enfim, era isso, assim, a gente acolhia, acompanhava e acolhia de novo, né, e aí é aquilo que a gente faz, né, entender o papel de cada um, de cada profissional dentro de cada situação, né. Sim. É que. Eu fico Assim, pensando, que coisa, que sacanagem, né? Porque o cara vem, traz a notícia e depois o BO sobra. sim, graças a Deus, assim, a gente teve uma troca muito bacana com a equipe médica. Eu não sei te explicar, assim, mas lá não tinha hierarquia. Ah, legal. Era todo mundo igual, todo mundo na mesma causa. Então, os médicos, eles vestiam a mesma roupa que os assistentes sociais, que os psicólogos, Eram que os todos enfermeiros, iguais. éramos todos iguais. Eu não sei se isso também tinha uma questão, né? Às vezes a pessoa coloca um jaleco e fala... Isso acontece em hospital, né? Normal, e é normal. Existe processos existe hierarquia, né? Tudo bem. Mas, assim, graças a Deus a gente teve uma equipe médica que também acolhia. Não todos, eu não vou generalizar. Mas nós tínhamos equipes muito humanas. Até porque as famílias, elas ficavam sabendo do quadro clínico dos pacientes por telefone. Então, os médicos ligavam todos os dias para aquele familiar para dar o quadro Isso é clínico. legal. Então, tinha uma questão de vínculo também, né? Então, às vezes, os médicos também acompanhavam esse acolhimento. Nem sempre, mas acompanhavam. Legal. Não, isso é bom, né? Porque tem a parte mais tensa, mas também tem a parte do acolher, de Sim. falar e tal. E eu acho que foi esse o diferencial, assim, que é o que eu busco atualmente, né? Hoje eu atuo em outro hospital que também é pela mesma gestão, que é o Hospital Municipal, Sim. aqui de Santo André, e a gente tem buscado trazer essa linha de humanização também dentro do hospital, porque fez muita diferença. Sim, a gente vai falar já do hospital. Mas eu tenho uma, assim, mudando um pouquinho de óbito, né? A gente falou tanto de óbito, o clima tá pesado. Me conta, também teve altas, não teve só mortes. Como é que foi pra você, você ou até mesmo a equipe toda multidisciplinar que tava lá, quando vocês recebiam notícia de alta, que a pessoa se recuperou, que foi super bem, como é que era? A gente tinha... Éramos nós que ligávamos, inclusive, né? Os assistentes Também. sociais. Que entravam em contato com a família para avisar que tava de alta. E era assim, a gente conseguia ouvir a alegria e o alívio, sabe? Nossa, tá de alta, tô indo buscar, pode ir. O que eu tenho que levar? Eu tenho que levar uma roupa, onde que eu vou? E até nisso nós fazíamos esse acolhimento, Que sabe? Com a legal. família. Aí os familiares às vezes preparavam um balão, e aí ia buscar o paciente com balão, com cartaz. Era um... É quase a entrada do bebê, a saída do BBB, né? Era quase isso. Um sentimento de alegria de ter a pessoa de volta. Comemorar a vida, né? Porque Sim. nesses casos, porque assim, é que hoje tá muito mais tranquilo, né, em relação a isso, mas
é que se a gente for lembrar da época, a gente não sabia se a pessoa ia sair do hospital. É tipo entrar e já começar a orar, rezar, quem tem cada um a sua crença. E o pessoal ficava naquela, tipo, não sei se eu volto. Então, quando saía, era soltar fogos, né? Só não podia soltar fogos também na frente do hospital, mas era soltar fogos. Sim, a gente. Era um sentimento de gratidão, assim. Pela pessoa estar indo embora. Era diferente do sentimento de perca de um óbito, era a alegria de, nossa, conseguimos. Conseguimos mais um que tá indo pra casa se recuperar, porque ainda tinha esse processo de isolamento, mesmo quando saiu do hospital de campanha, até por conta do espaço de exposição. Mas era um sentimento de vitória mesmo, de, nossa, conseguimos, concluímos. E aí, enquanto tava saindo uns, chegavam mais e era um ciclo, assim. Mas essa alta da galera trazia uma energia a mais, né? Porque da mesma forma que uma morte trazia, um óbito trazia aquele clima mais tenso, quando tinha alta, eu acho que o pessoal comemorava. Ainda, eu acredito que muita gente que estava em estado crítico veio a se recuperar, saiu daqueles respiradores. Então, isso é como se fosse uma sobrevida, né? Sim. Sim. As pessoas encaravam como uma segunda chance, assim. Eu imagino. A gente percebeu nesse processo também, nesse tempo, pessoas muito mais emotivas, conseguindo acessar as emoções, refletindo muito. Então, tinham pessoas que levavam a Bíblia, que liam um livro que não conseguia ler há anos, assim. Teve pacientes, eu lembro que a família levava biografias, assim, para as pessoas se inspirarem, e aí o paciente conseguia ler o livro todo e ficava contente com aquilo. Então, era um processo também de muita reflexão para quem ficava internado, né? De refletir na vida, do que gostava de comer, do que gostava de fazer, do que ia valorizar mais, do que ia melhorar. Então, assim, a gente conseguia também acessar os pacientes, porque a gente também acolhia os pacientes, e era muito nítido isso, assim. Os homens ficavam muito emotivos, choravam muito. A gente sabe que homem é muito mais frouxo do que mulher, Sim, né? Então... gente, as baias, assim, dos homens, nossa, era engraçado, chegava a ser engraçado. Porque eles choravam, e assim, ali, naquela hora, acabava toda entrava uma fragilidade, sabe? Eles davam espaço para aquelas emoções, então, para sentir aquilo, né? Sim. E as mulheres também, as mulheres já são, né, mais emotivas, mas as mulheres também, só que as mulheres tinham aquela força de, não, eu vou voltar. Sim. Né? O homem já é mais mole. O homem já começa a imaginar tudo indo embora, até... Sim. O homem é fogo. Entendeu? Mas beleza, vamos parar um pouquinho de falar de hospital, de campanha, tudo que foi do Covid. E eu quero que você explique assim, pro pessoal, até pra mim, porque nem eu sei tanto. O que o assistente social faz? Qual que é o papel do assistente social? Como é que é o trabalho dele? Onde ele age? Onde ele tem atuação? Me explica um pouquinho. Explica pra gente aqui, porque eu também não sei tanto quanto. Sim. O assistente social é um profissional que garante, né, os direitos e os direitos sociais de todos ali na sociedade. Ou seja, de todos a gente chama de usuários, que são pessoas que usam os serviços, né, da assistência. E então, assim, tem muitas áreas, né? A gente trabalha com habitação, em hospital. Eu, por exemplo, atuo também com inserção de jovens, então, no mercado de trabalho. Então, tem a área de garantia, de acesso, né? O assistente social é aquele que acolhe as demandas e que, como a gente falou lá no comecinho, lidar com os problemas, né? Então, chegam muitas pessoas que às vezes estão em condição de risco, de vida, de saúde social. E aí é o assistente social que mostra para ele que existe 1 bilhão de possibilidades. E a gente sabe que dentro das políticas públicas e sociais existem muitas falhas. Mas o trabalho do assistente social diário é fazer com que... corrigir as falhas. É corrigir as falhas, né? É mostrar para as pessoas que existem outras possibilidades, que existem outros caminhos. É ser assistente, né? É você dar uma assistência para a pessoa. É você... Às vezes tem gente que tá numa condição e não é por escolha, tá? Sim. Tem gente que às vezes nasceu naquela condição... Ou é aquilo ou é aquilo, sabe? E o assistente social
tem aí essa função de garantir direitos na saúde, por exemplo, em relação a tratamentos de saúde, a que aquela pessoa tenha um bem-estar, né? E tenha acesso, de modo geral, a tudo que a tudo que é dela. A tudo que é direito dela, né? A tudo que é nosso direito, né? Isso, verdade. Como não? Tem os direitos, né? Os direitos do cidadão, então você tipo pega aquilo, você se pauta naquilo, e se você vê alguém precisando, necessitando, você tá lá e faz. É mais ou menos isso. Sim. Você vê o cara lá, vamos supor, tá lá, os direitos do cidadão brasileiro, é isso. Aí, por exemplo, chega alguém até você e fala, o que tá faltando? Não tá batendo, né? Tá faltando alguma coisa? Aí você vai atrás disso, pra ele. E a gente também dá a vara pra pessoa pescar. É isso que eu falei, sabe? Das possibilidades. Então, a gente dá a vara pra pescar. Por exemplo, tem uma assistente social que trabalha na educação. Então, por que aquela criança não tá indo pra escola? Qual que é o nível de frequência? Vai muita falta? Tem alguma coisa? Toda falta tem um significado. Sim. E aí, o assistente social é aquele que vai lá. Aí, quando você chega pra entender por que aquela criança não tá indo pra escola, tem toda uma história por trás disso. Então, é aí que a gente entra. E aí, nós não estamos sozinhos. A gente conta com profissionais, então cada assistente social no seu serviço tem pessoas que dão esse suporte, que pensam em articulação de rede. Olha, ela precisa é uma questão de saúde, então a gente tem uma OBS, a gente tem a saúde, a gente tem o SUS. É uma questão de acesso à educação, então a gente tem as escolas, o que tá precisando para essa pessoa ir para a escola. É uma questão de saúde mental, então a gente tem o serviço do CAPS. É uma questão de habitação, então a gente tem os serviços de habitação. Então, a gente nunca tá sozinho, né? É uma profissão que não atua sozinho. Então, não dá para ser individualista sendo assistente social, porque a gente articula muito com muitas outras pessoas. Área que vamos supor, a pessoa tá lá, ela vai ter uma área X que ela precisa, e você vai ter que chamar alguém da área X pra ajudar ela. Sim. Né? Eu lembro, agora você falando disso de ajudar a pessoa a entender o contexto, eu lembro que eu estudava na escola no centro de Santo André, no Américo Brasiliense. Algumas pessoas conhecem, né, que são Santo André. E eu lembro que tinha um ônibus que trazia uma galera que era da periferia pra lá, que eles estudavam lá, né, da região mais periférica. E eu ficava, de onde vem esse ônibus? Eu pensava, eu queria vir de ônibus de graça. De ônibus. Porque eu pagava passagem e tal. Eu queria vir de ônibus de graça, mas os caras vinham no ônibus e tal. Aí, agora você falando me fez entender que talvez aquela galera era tipo uma sala. Era 40 alunos, praticamente, uma sala. Aquela galera talvez não tinha a condição boa na escola que eles estavam, então não tinha uma escola. E aí viram, talvez, no Américo Brasiliense alguma oportunidade de sala. E realmente, aquele ônibus era uma sala. Era uma sala X lá. Geralmente, quando as salas vão aumentando, tipo a sala R, sei lá, alguma coisa assim. Então, traziam aquela galera pra entrar naquela sala. E por quê? Porque talvez, não sei, né, a história, mas eu imagino que não tinha onde eles moravam, então não tinha vaga. Acesso, ônibus, enfim. Isso, acesso, porque talvez eles não tinham acesso à escola. Então, bem provavelmente, algum assistente social, junto com a prefeitura, junto com a Secretaria de Educação de Santo André, deve ter trabalhado para colocar aquele pessoal lá. Sim. Entendi. Então, vocês vão entender o contexto, mas também não pode deixar o cara se acomodar, né? Sim. Por isso tem que ter a vara. É isso. Nesse sentido. Certo. Agora me explica. Você saiu lá do hospital de campanha, porque ele fechou. Graças a Deus o pessoal foi melhorando, diminuiu a taxa de Covid. Lindo, maravilhoso. Aí tu foi lá pro hospital municipal aqui, Santa Casa. Santa Casa. Hospital municipal de qualquer cidade é a Santa Casa da cidade, tá bom? Chama assim, o pessoal aqui de Santa André fala a rua que o ônibus sobe, a rua que o ônibus desce, a perimetral. A perimetral não chama perimetral quem mora em Santo André, sabia? Não chama perimetral. Então, a Santa Casa de Santo André, você trabalha lá. O que você faz lá agora? Porque assim, eu entendo que é parecido com o que se fazia no hospital de campanha, só que lá não tem tantos casos de Covid e tudo mais, e existem outras doenças que atingem a galera, né? Você até chama o pessoal de cabeça quebrada. Fica me entregando aí. Gente, pra vocês entenderem o contexto. Como eu falei, é a Santa Casa. Então qualquer acidente que rola em Santo André, vai pra Santa Casa. Então qualquer coisa. Sim. Então, não é mais Covid, é qualquer coisa. Como é que você reage e age dentro desse ambiente? Porque você ficava só presa no Covid.
tipo, fazendo aquilo ali. Era uma demanda só, né? Exato. E agora, com um monte de demanda, e um hospital que é grande, geral. é geral e é grande, tudo vai lá. Na verdade, encerrou, antes mesmo de fechar o hospital de campanha, aquela ideia que eu trouxe da humanização, né? Eles remanejaram parte da equipe para o hospital municipal, que a ideia é deixar na mesma linha, assim, né? E eu faço parte da mesma gestão, então eu só mudei de setor, de área. Lá é um hospital geral, né? Então chega de tudo, realmente. E o nosso trabalho ali também é nesse lugar de acolhimento e de entender. Eu vejo que lá tem muitos... Claro, são coisas, situações diferentes, né? Então a demanda de acolhimento é muito diferente também, né? Chegam pessoas muito alteradas, chegam pessoas fragilizadas, chegam pessoas que sabem os seus direitos e que veem, às vezes, alguma falha em algum processo. E cobram eles, né? E cobram. Então, assim, o nosso papel ali também é linha de frente, mas numa linguagem diferente, né? O serviço social também tem muita autonomia a gente acompanha as visitas agora, né, que liberou as visitas, a gente acompanha as visitas, a gente recebe muitos, por vir de tudo lá, a gente recebe muitos casos que a gente considera casos sociais. Por exemplo, pessoas que são moradoras de área livre, que são pessoas em situação de rua, são pessoas que não têm rede de apoio, então são sozinhas. Não tem pai, não tem mãe, não tem irmão, não tem primo, não tem ninguém, e aí ela tá em condição ali vulnerável, internada, com uma questão de saúde, e quem que é o apoio dessa pessoa, às vezes não tem. Então, o assistente social entra nesse lugar também para tentar entender o porquê não tem, qual a rede, o que a gente pode fazer para que essa pessoa saia daquela condição segura, né? E ela não fique como a gente... Não sei se seria esse o termo, desassistida, né? E a gente consiga que ela siga sendo acompanhada e ela não esteja mais sozinha, né? E não perca o que é seu por direito, né? Porque Sim, às vezes... entender, né, também. Vocês conscientizam, tipo, chegou uma pessoa lá que não sabe dos direitos dela, ela não manja nada, ou então ela tá sozinha, não tem ninguém. Vocês costumam orientar a pessoa dos direitos que ela tem? Sim, às vezes como chega muito, por exemplo, acidente, né? Então a gente sempre orienta em relação às questões, por exemplo, do INSS, a quem tem MEI, a pessoas que não têm renda, ou às vezes são autônomos, o que elas têm de direito de suporte financeiro, então a gente dá essa orientação. Às vezes chegam pessoas idosas que não recebem os seus benefícios assistenciais, como LOAS, BPC, e a gente faz aquela orientação, já encaminha para a rede de assistência para acolher essa pessoa. Às vezes, pessoas que estão em dependência química, então a gente faz uma... aí é mais da psicologia, né? Uma psicoeducação ali. E a gente também entra de suporte oferecendo serviços, por exemplo, do CAP, serviços de alguma instituição que ele possa passar pela reabilitação, né? E sair daquela condição. Então, a gente aproveita muito esse tempo das pessoas hospitalizadas. É claro que às vezes não dá tempo, né? Às vezes tem pessoas que vêm a óbito antes, sofreram um acidente muito grave e infelizmente não resistiu. Às vezes tem pessoas que não querem, simplesmente não querem, a gente precisa também respeitar isso, né? Então é muito amplo, a experiência no hospital geral é muito amplo, assim, a gente tem acesso a muitas coisas, a muitos setores. Também não é um trabalho sozinho, então a gente conta muito com o médico, conta muito com o enfermeiro, conta muito com o psicólogo, nutri. Então a gente tem um trabalho muito amplo e uma equipe multi para dar suporte. Necessário. Legal. E me diga, vamos lá. Você conta tudo isso e tipo, eu fico besta, porque a gente conversa, mas a gente não conversa sobre trabalho. A gente conversa de tudo menos trabalho. Você falando isso, eu fico tipo, caramba, acontece um monte de coisa no rolê aí. E fala pra mim, qual foi o seu maior desafio como assistente social, que você, tipo, caramba, esse aqui é punk, esse aqui me fez abrir o olho, então esse aqui me trouxe uma lição de vida. Qual foi o seu maior desafio? Eu não tenho um maior desafio, assim. Eu acho que o meu maior desafio é diário. Porque eu também nunca sei o que vai acontecer, nunca sei o que vai chegar pra mim. Preciso também estar bem
comigo. Eu sei que todos os dias a gente... É aquilo que eu sempre falo, né? Às vezes a gente vai estar 10%, às vezes a gente vai estar 100% e tudo bem. Mas eu não vejo, assim, um maior desafio. Eu já peguei casos muito delicados, como, por exemplo, mulheres em situação de violência, né? Onde ela não tinha pra onde ir e ela só tinha a casa do agressor pra ir. E eu não podia deixar aquela mulher ir embora e voltar para aquele ciclo. Sim. E foi toda uma articulação. A gente conseguiu encontrar a família, uma filha que ela não via há mais de 10 anos. E a gente conseguiu fazer um reencontro dessa filha com essa mulher. E aquilo para mim foi muito efetivo, porque aquela mulher entendeu que, por mais as questões dela do passado, ela conseguiu ter uma chance ali de ter um vínculo com a filha e sair daquele lugar de violência. E também, claro, sendo acompanhada pela rede. Eu tive casos de criança. Eu tive, recente, inclusive, um paciente que eu atendi ele no Campanha. E no Campanha, eu lembro que no começo era tudo muito incerto e taxaram ele como pessoa em situação de rua. Porque ele era um idoso e ele não tinha... Ele estava sem contato de família. E aí quando, dentro lá do Campanha mesmo, a gente articulou e eu falei, não, ele não é uma pessoa em situação de rua. Ele só é um idoso que mora sozinho, mas ele tem autonomia, ele tem a aposentadoria dele, enfim. E aí eu encontrei ele depois no CHM, que é no hospital onde eu trabalho, numa condição que, na época, ele não tinha contato com os filhos. E aí depois ele, nessa última vez, né, infelizmente ele veio a óbito, mas eu consegui ver coisas que talvez ele não viu, que eram os filhos ali em leito. Que legal. Pedindo perdão e falando, você não tá sozinho. Que legal. Então, assim, essa área é uma área que a gente... São ciclos, assim. Eu já atendi, por exemplo, recente também, no Campanha, eu acolhi um óbito de uma família e hoje um dos filhos vai ser um jovem aprendiz lá comigo. Que legal. E sem saber. Então, assim, o mundo gira, né? Às vezes ele capota. Mas são ciclos e quando você faz o teu melhor, quando você faz com excelência, as coisas retornam e você começa a olhar fora da situação, assim. Você começa a ter uma visão de falar, nossa, essa pessoa passou por isso, 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 e é esse aqui o final. Entende? Sim. É muito bom de acompanhar e dentro dessa área, assim, a gente consegue, quando a gente efetiva casos, assim, é muito bom. Então, o desafio, ele é diário. Todos os dias, eu não sei o que vai chegar pra mim. Às vezes vai chegar uma pessoa lá que ela tá desconhecida. Sim. Também tive casos, por exemplo, de pessoas desconhecidas que a família, que tinha boletim aberto como desconhecido, que a família não via há mais de 2 anos, há 3 anos. E a pessoa foi para lá e a gente conseguiu encontrar. Falar pra essa família, não, olha, teu familiar foi encontrado, ele tá aqui. Então, assim, todo dia é um desafio, eu não tenho um desafio maior, assim. Eu tive muitos momentos que lidar com questões minhas, que foi aquilo também que a gente falou, né? Alguns momentos de entender que aquilo é seu, que não é, mas teve momentos que eu não consegui acolher. Teve momentos que pra mim foram muito difíceis, porque eu falei, não vai dar. Né? E aí, a hora que a gente olha, a gente fala, não estamos sozinhos. Eu não ia, mas tinha uma outra assistente. Eu não ia, mas não tinha um psicólogo, não ia, mas tinha outro. Então, era meio que ninguém solta a mão de ninguém, sabe? Sim. Teve um episódio mais marcante pra você ou não? Ou todo o episódio que você passou aí, que você acabou de falar, foi marcante pra você? Todos. Acho que eu fui criando um livro, assim, de historinhas, assim, Tá histórias, fazendo um livro né? um dia. De muitas coisas que me marcaram, eu não consigo, assim, lembrar de algo específico, sabe? De algum caso específico, assim. Eu já vi muita coisa, eu já vi gente que se encontrou, tipo, que encontrou ex-namorado e saiu de lá feliz. Já vi muita coisa. Já vi encontrei ex-namorado e não sai tão feliz, né? Já vi casos que a pessoa tinha, era um paciente que tinha 2 esposas. Casa de família, hein? E a gente lá no meio. Então, assim... Meu Deus! É literalmente apagar fogo, né? É pegar o belo dos outros, de verdade. Ai, que legal. Mas além do... Imagina, velho, que loucura. Mas além do hospital, você trabalha em outro lugar. Você acabou de falar pra mim que trabalhou lá numa instituição de terceiro o quê?
É terceiro setor. Que Terceiro são setor. instituições. O que seria ONG. isso? Uma ONG. São instituições que elas não têm vínculo com prefeitura, com o governo, né? Elas atuam ali na necessidade da região. Certo. De verbas, de doação, de projetos, de financiamentos de lei, enfim. Entendi. Tá, então, eu não vou... Posso citar o nome? Não posso. Enfim, não vou citar o nome, mas você trabalhou numa que fica lá no Ipiranga Sim, e hoje você trabalha em outra aqui em Santo André. sim, As duas trabalhavam com adolescentes, certo? sim. Por que você travou? Não, travei. Tá tudo Não, bem? tá tudo bem. Calma aí, eu não tô citando o nome não, gente, fica tranquilo. Mas então, não é que eu não sei se pode citar, né, mas qualquer coisa depois a gente descobre. O público era os adolescentes. Qual que é o seu trabalho agora com os adolescentes? Porque a gente falou do hospital e tudo mais. E como é que é a assistência social com os adolescentes? Porque é um público difícil. Eu falo porque eu atendo adolescentes e eles são complexos. Muito por conta da fase deles. Eles têm a fase deles e eles têm que saber sambar junto com eles ali, né? Olha, é como sair da água pro vinho, assim. Porque os adolescentes, eles também são intensos. A única diferença é que, por exemplo, no hospital, o ambiente é intenso. Com o adolescente, é um adolescente que é intenso, né? Então, o adolescente, ele é assim, se ele tá... se ele sente muito. Se ele tá feliz, ele tá muito feliz. Se ele não tá, se ele tá triste, ele tá muito triste. Você tá super pistola, quer falar Ele com tá ninguém. muito, se ele não quer falar, ele não quer falar, e é isso aí. Eu amo essa faixa etária, assim, porque é a hora que eu consigo me expressar. Eu tenho 24 anos, então, Sim. assim, também tem uma A gente linguagem... é jovem, né? Não, A gente é a jovem. gente é jovem. Também atuo na linguagem, na minha linguagem, né? Sim. Na linguagem de pessoas... Então é mais próxima da deles, né? Sim, eu já atendi gente de 20 anos no serviço de adolescentes e de jovens. Então, assim, é muito legal. Os adolescentes, eles são taxados, né? Na sociedade como, é adolescente. Chatonildo. Ah, Aborrecente. é muito infantil. Ah, não tem maturidade. E realmente é isso, um adolescente. O adolescente, ele tá saindo daquela fase de criança e indo pra adulto. Então, Sim. é por isso que ele é muito intenso. Ele é muito feliz ou ele é muito triste. Sim. E trabalhar com adolescente é você confiar nele. Sim. E falar assim, olha, você é capaz, você tem um futuro, você precisa escolher o que você quer no teu tempo. Sim. Não no tempo da tua mãe, não no tempo do teu pai, Exato. não no tempo da sociedade. O que você tá falando tá calhando muito com o que eu falo com os adolescentes. Sim. Você vê que é um assunto normal que é o que pega adolescente. Não tem segredo. Adolescente é isso aí. É isso aí. E assim, eu trabalhei como adolescente na arte, Certo. né? E foi um lugar que eu me identifiquei muito, porque a arte, ela muda a vida das pessoas, ela dá um olhar diferente, ela dá um brilho diferente, ela dá uma potência pra quem tá nela. Sim. Não só quem tá ali no teatro, na música, na dança, mas também com quem tá assistindo. Ela te impulsiona, né? E hoje eu atuo com adolescentes voltados pro mercado de trabalho, então, que são jovens aprendizes, né? Então, é aquele público que não tá ali na arte, naquela questão da arte, mas ele é um público que quer um futuro. Sim. Que quer trabalhar, que quer autonomia, que quer responsabilidade. Às vezes eles não querem Às a vezes não responsabilidade, mas eles estão nesse lugar. É um pouquinho diferente, né? Sim. E na aprendizagem, a gente mostra pra eles que é importante eles seguirem o que eles querem, o que eles se identificam, que é importante eles cumprirem regras, manterem responsáveis, comprometimento, visando aí o mercado de trabalho. Sim. Então, às vezes, por exemplo, quando um adolescente tem alguma questão na empresa, eu chamo pra conversar, porque toda questão tem outras questões envolvidas, né? Então, a gente tem esse trabalho também de acompanhamento do jovem. Sim, por exemplo, né, o adolescente chegou atrasado na empresa por 2 semanas seguidas. Aí a empresa avisa, a instituição que você trabalha, aí entra você, mas o que está acontecendo? Aí entra de novo a assistência social no núcleo do adolescente. O que está acontecendo? Isso, aquilo. Aí você conversa, orienta, entende. Aí se é alguma coisa mais séria, imagino eu, tô chutando aqui, você intervém.
Sim, eu sempre faço orientação, a gente busca, inclusive assim, dentro desse tempo deles de preparação, antes de ir para a empresa, eles passam por mim algumas vezes, não individual, a gente chama de oficinas, a gente dá aula, então eu falo muito sobre cidadania, né, que é as questões dos direitos que eles têm enquanto jovens, sobre questão de saúde também, saúde coletiva na adolescência, então assim, a gente já cria um vínculo. E aí, quando eles vão para a empresa e começa a acontecer algumas questões, eu já chamo para orientar. Eu sei que às vezes pode acontecer um desligamento. E até nesse desligamento, eu tento mostrar para ele o porquê que isso aconteceu, para que ele não erre de novo naquilo. Sim. Né? Porque ali a gente trata eles como já adultos. Sim, porque tá se preparando pra vida adulta. Sim. Então ele tem que já entender essa questão da responsabilidade que você tá falando, né? Entendi. Então é um trabalho muito bacana. Eu saio de lá, eu vou de manhã pra instituição com jovens e à tarde pro hospital. Então é isso, saio da água pro vinho, assim, literalmente. Sim. Agora uma pergunta mais, também agora fora do hospital, ou então, dependendo da resposta, vai ser dentro. Mas me conta uma situação que você nunca quer passar como assistente social, ou então, se possível, evitar. Se você já passou alguma vez, evitar. Uma situação muito complicada, assim, que tipo, velho, eu não quero isso aqui nem ferrando. Olha, tem uma área que eu acho que eu não me identifico. Também não me identificava com a área da saúde, que tô lá. Mas talvez a área da questão de pessoas que cumprem medidas, enfim, não me área identifico criminal, no muito. Não quero passar pela situação, por exemplo, de agressão. A gente vê muitas pessoas dessa área que são agredidas. Assistentes sociais têm muito hábito de fazer visita, ir nas comunidades, né? E às vezes não é bem visto essa atuação. Então, eu ainda me sinto insegura nesse sentido, sabe? Não gosto de falar que tem algo que eu não queira passar de jeito nenhum, porque não sei. A vida é uma caixinha de surpresas. Já passei até por situações de ter familiares e amigos que eu tive que acolher, que passaram pelos serviços onde eu trabalhei. E eu não quero estar, por exemplo, jamais eu gostaria de ver e saber que o meu familiar faleceu, por exemplo, no lugar onde eu tô. Dureza. Então, assim, é isso, sabe? Não quero estar nesse lugar. Mas também não vou falar o que eu não quero passar nunca, porque tudo tem uma lição, tudo tem um porquê. Então, se eu tiver que passar, eu vou passar e pronto. Entendi. Show de bola. Igual você falou aí, a área do serviço social, ela tem vários campos, né? Várias áreas. Segmentos, áreas, tem um monte de coisa. Você falou uma delas que você não quer passar, que é tipo, não sei se é o nome, nem sei se esse é o termo, criminal, mas vamos deixar assim. Pra quem eu sou leigo, não sei. Se quem souber, põe nos comentários depois aí eu olho e valido você, dou um ok. Já aproveita, ó. Você tá aqui até agora? Então já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aqui, que vai fazer muito bem, tanto pra mim, quanto pra Gislaine, quanto pro Vitor, pra você também, tá bom? Então, eu não falei isso no começo, tô falando isso agora. Se inscreve no canal, deixa seu like, que vai ser ótimo, tá bom? Voltando, essa questão que você falou de várias áreas, qual área que você tem interesse, me dá uma curiosidadezinha, me dá uma coçadinha de querer saber o que tá acontecendo ali. Tem alguma área que você sente vontade de conhecer, trabalhar, tudo mais, ou tá bom do jeito que tá, onde você tá hoje? Hoje tá bom do jeito que tá. Eu acho que eu gostaria de conhecer mais sobre a área da Previdência Social, que é a parte que cuida aí do INSS, Sim. aposentadoria, essas coisas. Eu tenho curiosidade. E se você falar assim pra mim, Gi, o que você quer seguir? Que área você quer seguir? Não sei. Eu tô vivendo todos os dias. Eu sei que em algum momento eu vou ter que escolher algo, né? Porque a gente não pode abraçar o mundo, mas eu gosto das duas que eu tô hoje. Tenho curiosidade por outras, mas eu ainda não defini o caminho que eu quero, sabe? Eu me identifico muito com as duas. Legal. Bom, você já passou por uma instituição, como é o nome? Terceiro setor, hospital de campanha, Hospital Municipal Santa Casa, para quem não conhece Santa Casa, Santo André, e você também está numa instituição para jovens aprendizes. São 4 áreas diferentes, algumas até um pouco similares com algumas coisas e tal.
mas dentro de tudo que você já vivenciou, qual mais você se identifica? Tipo, eu me identifico com isso aqui pra caramba. Quando você fala se identifica, você não tá abrindo mão das outras, mas qual você mais se identifica? Difícil essa pergunta, porque, por exemplo, na primeira instituição, ela marcou a minha vida em relação ao sentir, que era o que eu tive, que eu falei, né, acesso à arte. Sim. Então, trouxe uma outra perspectiva pra mim. E a arte, eu tenho já o que é definido pra mim, sabe? E é uma área muito bacana de se atuar. O Covid foi histórico, então... Essa história vai estar no livro de história. Sim, daqui a um tempo. Foi histórico. Vai, literalmente. Foi histórico, assim. O CHM, que é o Hospital Municipal, tem sido feito parte aí da minha vida. É uma área que tem tudo. Uhum. E onde eu tô com os aprendizes também, eu não sei, isso é uma pergunta muito difícil, porque então foi boa todas elas me marcaram muito, tanto profissional, eu me vejo muito, muito mais madura e confiante. Eu acho que se algum professor meu, alguém da faculdade estiver assistindo, vai ver que o tanto que eu me sinto confiante agora pra atuar em qualquer área que eu for. Isso é bom. E me marcaram a minha vida em si, assim, pessoal. Então, todas elas marcaram muito a minha vida. Eu não tenho uma específica. Não, ótimo. Você foi política, né? Você não quis jogar para um lado para o outro. Porque pode ser que a sua chefe esteja assistindo. Pode ser que o seu futuro chefe esteja assistindo e vai se queima com o seu futuro chefe. A gente não sabe, né? Não. Fugiu bem, perfeito. É igual o debate político. Ótimo. Para finalizar, vamos lá. Me conta algo, me fala algo que você entende que é preciso que as pessoas entendam. Principalmente o pessoal que convive com você, ou então, por exemplo, paciente. Deixa, sei lá, uma frase motivacional, algo que você queira dizer, pra gente finalizar bem aqui o nosso primeiro podcast. Tenham empatia. Empatia pelas pessoas que passam pela sua vida. Seja empático. Pensa que aquela pessoa ela é única, que você é único e pensa, sempre se coloque no lugar do outro. Faça o teu melhor, né? Como a gente falou, o mundo ele não gira, ele capota e a gente não sabe qual lugar. Às vezes é uma pessoa que te acolheu e no outro dia ela vai acolher você. Às vezes é uma pessoa que te deu um suporte e no outro dia você vai dar um suporte pra ela. Então, seja empático, né? Quando às vezes a gente vê muito, assim, eu vejo muito isso em alguns setores da minha profissão, as pessoas impondo muito, as pessoas donas da razão e dizendo já, usando termos de que nós não estamos ali para servir, ou que nós não prestamos para nada, ou enfim, não fale isso nunca na sua vida. Tenha empatia com as pessoas, seja justo, não deixe ninguém te passar a perna, mas tenha cuidado, seja acolhedor. Eu sei que tem momentos que não dá e que você tem que ser mais firme, sim, mas não deixe de ter respeito pelos outros, né? Acho que é isso. Não deixe de ter respeito, de ter empatia, de pensar sempre no próximo. Muito bom. Show de bola. É isso aí. Então, mais uma vez, obrigado pela sua presença, obrigado por ter aceitado o meu convite, por mais que você não foi o convidado, você foi intimada a aparecer aqui no primeiro. Exatamente. O primeiro sempre é o melhor, né? Então, fico feliz por isso. Eu agradeço de verdade por você ter aberto esse podcast da melhor forma possível. Agradeço vocês que estão assistindo aí. Espero que vocês também tenham gostado. Deem feedbacks, comentem, falem se vocês gostaram ou não. Se não gostarem, fazer o quê? Mas pode falar também que eu aceito críticas. Nem tanto, brincadeira. Mas é isso, gente, obrigado pelo podcast, obrigado pela presença de vocês, espero que você possa ter gostado. Se você gostou desse podcast, compartilha com a família, com amigos, todo mundo. Vai ter outros. Vão ter outros podcasts aqui, outras pessoas, talvez até repeteco, por que não, né? Mas vão ter outras pessoas aqui, eu vou chamar, eu vou até começar a avisar antes também. Esse também já vou ter avisado no Instagram. Então, a gente vai conversando, tá bom? Um abraço pra vocês, fiquem bem e até o próximo episódio de Voz Terapia.
Tchau.